Só assim pra gente se encontrar, né, mulher? Tem que marcar uma entrevista pra gente conseguir se sentar pra conversar. Sobre rabeca e sobre violino. Olhe. Mas eu vou dizer depois, quando estiver filmando aqui, eu vou dizer... Mas já não tá? Já? E Então, é... já fala, então. Atraidor, você que tá aí atrás da câmera, já tá filmando. Vou começar. Vamos começar? Vamos. Massa. Você aqui. Massa. E eu tô com a rabeca de bisunga. Pessoal, eu de novo por aqui, a Glaia Costa. E sou rabequeira, sou violinista de formação, mas sou rabequeira. Tenho um trabalho já na cultura popular há muitos anos. Comecei com a música armorial e estou aqui para ter esse bate-papo gostoso com uma profissional maravilhosa que eu muito admiro, uma excelente violinista que tem um trabalho com a música, com o violino dela, né? Que é uma música muito bonita, muito gostosa. Poderia dizer uma música popular, né? E, ao mesmo tempo, também uma grande violinista da música erudita também. E também se apaixonou por quem? Por ela, Rabequinha. Não. Eu não vou dizer o nome dela porque ela mesma vai se apresentar. Estamos para fortalecer a cultura da mulher, né, nesse sentido de ser grande instrumentista, mãe, tudo, né? E aí, fale de você, minha querida. Bora? Vai, amor. Diga então, aí. eu sou Paula Buges, eu sou violinista, sou musicista, artista, professora. Isso. E sou gaúcha. Acabei vindo parar em Pernambuco em 2013. Minha formação foi toda no violino clássico, Tu estudou erudito. aonde? Eu estudei, comecei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E depois de já ter feito aula, me apaixonei pelo violino porque eu queria tocar tango. Olha. E aí massa. fazia aula com um professor uruguaio, aprendi os primeiros tangos, tive a sorte de aprender com ele. E aí, mas decidi que tinha que ser para além dos tangos, né, a minha relação com o violino. Aí estudei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Terminei, entrei na Sinfônica de Porto Alegre, mas vi que eu não estava preparada para um pique de repertório. Estava numa época que a OSPA... sinfonias... A OSPA estava começando a ter um concerto por semana, estava começando a crescer muito. E eu me vi sendo aprovada no concurso, mas não me sentindo pronta para dar conta mesmo das questões técnicas. Falei, não, vou sair para fazer um mestrado. Que bacana. E aí fui fazer mestrado... No violino? No violino, em performance de violino mesmo. Isso. Aí fiz o mestrado e o doutorado no sul dos Estados Unidos. O mestrado eu fiz na Universidade do Tennessee, uma cidade chamada Knoxville, com um professor russo que tocou na Filarmônica de Israel muitos anos. E aí depois eu fui para Louisiana e aí fiz aula com um professor norueguês. Uau! Que também foi Spala da Concertgebouw. Então, aí eu pergunto o seguinte, para o público pernambucano que não conhece esse mundo da música erudita, a gente pode dizer a música erudita, né? Que é a música a música de concerto, né? Essa tradição da música de concerto. Como é a vida de concertistas, de violinistas, que é bem diferente, o mundo é outro, né? A gente estava falando há pouco tempo, por exemplo, o seu violino, as cordas que você compra, o custo é altíssimo, né? Para um violino, né? É uma vida bem diferente, né? Para além, eu acho, de toda... Bom, enfim, aí eu terminei o doutorado e vim parar em Pernambuco. Aí o que acontece? Eu comecei a ter justamente esse questionamento, a fazer esse questionamento, porque aqui em Recife a cultura popular é muito forte, tem sim um público da música de concerto, tanto é que tu toca na Sinfônica de Recife, a gente vê, né? Eu me lembro que quando eu fui
Eu vi a 9ª Sinfonia, que dava voltas no quarteirão do Santa Isabel, né? Então, o público de Recife, ele tem sede de cultura, né? É um público muito vivo, seja ela qual for. Então, a gente tem, sim, um público da música de concerto, a gente tem festivais, né? Festival Virtuose, que acontece todo ano, Recife, Gravatá. FIG, né? O FIG, né? Em Garanhuns. Então, Pernambuco, Pernambuco, de uma maneira geral, tem sim um público da música de concerto. Só que a cultura popular, ela tem um espaço muito maior e é muito forte. Então, quando eu vim para Recife, porque eu fui aprovada no concurso da Universidade Federal de Pernambuco, então eu sou professora no departamento de música, para mim foi um choque muito grande, porque eu já tinha algumas vivências dentro de música popular, né, no sentido de música popular brasileira, alguma coisa que eu já tinha estudado, de como transitar nos gêneros, por conhecer muito bem o instrumento, que o meu objetivo sempre foi conhecer o instrumento. E performance é muito por aí, a pesquisa é muito em cima ali de novas músicas também. Isso, né? Exatamente. Está pronta para novos desafios. Mas aí, quando eu vim para Recife, teve vários questionamentos políticos, filosóficos, inclusive, de onde cabia o violino, né? Principalmente nessa era que a gente vive, de entender a nossa bagagem cultural. Então, eu comecei a ver o violino como o vilão da história, né? Eu comecei a ver o violino como aquele instrumento branco, europeu, opressor. Eu comecei a ser muito dura comigo mesma, no sentido de o que eu tenho a contribuir numa cidade que já tem tanta riqueza autêntica, né? Porque quando você começa a conhecer os trabalhos, o teu trabalho, o trabalho dos mestres rabequeiros, né? Eu comecei a ouvir muito Marcel Salou, Renata Rosa, o Cláudio Rabeca, mesmo as pessoas que trabalham com forró, né? Thiago Martins, que também tem um trabalho autoral de canção. Eu comecei a mergulhar nesse mundo e ver, opa, e o frevo no meio de tudo isso também, o coco, enfim. Fazer frevo com Rabeca, né? Que é um projeto até do Passo do Frevo também, sim, né? Um sim. projeto bem bacana. E é bem legal isso. Agora é interessante porque esse sentimento que você teve, eu tive há muitos anos atrás. Porque há muitos anos atrás, não vou dizer o tempo não, viu, pessoal? Para vocês não saberem a minha idade. Foi ontem, Aglaia, foi ontem, logo ali. Então, há muitos anos atrás, antes de trabalhar com Ariano, com o Quarteto Romançal, Antônio Madureira, eu já colocava o violino justamente na rua, tocando no bloco de Cláudio Nigro. E ele, no Olinda Quero Cantar, tocava violino, tocando frevo de bloco. E aí fazia, porque eu achava isso, assim, eu por ter essa vivência da cultura que era muito forte também, mesmo na época muito forte, eu percebi que o violino ele poderia ocupar outros espaços. Sim. Isso nos anos 70 e pouco, perto dos anos 80. Eu já pensava assim, eu já via isso. Sim. E também tive muita rejeição, né? O preconceito mesmo dentro da classe, assim, dos músicos, que a gente, os eruditos, aquela coisa, não, que não pode, naquela época, que é, né? Outra coisa, que é uma construção que não precisa ser de todo mundo. Isso, isso. Então, eu acho assim, a música ela tem que estar em todos os espaços, né? Seja com violino, com Rabeca. Mas, assim, é importante esse seu olhar como uma formadora, né? Que você é professora da universidade, você leva isso para os seus alunos, né? Esse assunto, você já tem um outro olhar, né? Que eu acredito que hoje, você na universidade, você já passa, são outros conteúdos, né? Sim. Porque esse olhar da música, né? De concertos e a música de raiz, né? A música cultural, que pode andar perfeitamente junto, né? Exato. Mas que são formas diferentes do fazer. Mas, bem, voltando a você, eu sei que você tem um trabalho, né? Isso. Que é um trabalho que é bacana muito bom, maravilhoso com o seu instrumento, o violino, e tem o seu companheiro que também é cellista, Exato. Né? Aí, quando a gente chegou em Recife, a gente começou a ficar muito curioso, né? Para explorar
as músicas que vêm da cultura popular. Ao mesmo tempo, a gente sempre teve a vontade de gravar um álbum, né? Então, a gente reuniu obras de compositores que são vistos como eruditos, né? E também compositores vivos, compositores com os quais a gente teve conversa sobre que tipo de música que a gente queria no CD. Então, foi um projeto que foi concebido ao longo de muitos anos, tocando juntos. A gente já tocava juntos há mais de 10 anos. E aí a gente incluiu, então, compositores como Villa-Lobos, o Gerson Torres, que é nosso colega na universidade, Liduíno Pitombeira, que é um grande compositor também nessa esfera acadêmica, mas também uma obra minha, obras do Pedro, que a gente já queria gravar há muito tempo. Coco, do Adriano Coelho, também. E nesse formato, cello e violino? Nesse formato, cello e violino. E algumas obras também só o violino ou só o cello. Ah, que legal. Bacana. Então, aí acaba que a gente conseguiu reunir tanto o repertório tradicional para violino e violoncelo, quanto esse repertório, esse olhar para música da cultura popular, né? Agora uma pergunta, nesse repertório tradicional para violino e violoncelo, vocês dão um outro formato sem ser aquele formato já existente ali, porque naturalmente isso, né, então, pode acontecer, né? A gente pensou muito sobre isso. Atualmente a gente não está tocando juntos, porque a gente engravidou e hoje tem uma filha pequena, então Pedro seguiu com outro projeto dele de canção, eu também segui com outras coisas que a gente pode conversar. Mas quando a gente montou esse projeto, a gente pensou muito em chegar com essa música em lugares inusitados. Então, a gente fez uma campanha de financiamento coletivo, a gente foi para academia, que a gente frequentava, e tocou, e fez uma transmissão ao vivo. Aí ia para o café da livraria tal, ia para não fazer propaganda, né? Ia para praças, ia para museus. Então, a gente fez como maneira de divulgar o trabalho, essas ações. E o recital, né, o concerto de lançamento, a gente deu um toque mais artístico para ele, convidando pessoas da cidade para tocar junto. E você tocaria uma música pra gente, para o público? Claro. Desse CD. Com certeza. Para o povo escutar. Só se for agora. O som dessa grande violinista. E aí eu vou ficar assim, sabe, bestalhada, vá. Uma das primeiras peças que eu roubei do Pedro, que ele compunha muito para violoncelo solo. E aí, como eu me motivei muito a tocar violino, a minha história com o violino tem muito a ver com o tango. Né, que não deixa de ser também uma expressão da cultura popular, né, argentina. Por mais elitizada que seja, mas também surgiu, né, na dança, surgiu, muito... Tanto é que ela é forte demais, muito, né? Muito forte. Então, essa música que ele fez chama Astoriana, em homenagem a Astor Piazzolla. E foi a primeira música que eu roubei para o violino, porque ele compunha para violoncelo e eu ia lá e fazia ver no violino, a transcrição. Bora.
arrasou. Muito bom. Que lindo. Obrigada. Linda música. Fiz uma versão reduzida para TV. Quem quiser ouvir mais, esse ótimo. CD está disponível em todas as plataformas. Ótimo. E qual o nome a procurar lá? Afluências. Isso. Ótimo. Não tem erro. Isso, maravilhoso. Eu ainda estou lascada, porque eu não sei o que é plataforma, ainda não botei nada lá. Mas então, não é por isso que eu trouxe um para você? É, porque eu tenho onde escutar em casa o CD, eu vou escutar. Eu ainda sou do disco vinil. E aí, depois desse trabalho do Afluências, a gente participou de um outro projeto que foi aprovado pelo Funcultura, que aí foram compositores e uma compositora também baseados, que nasceram ou radicados em Recife. E aí esse foi o projeto Mucambo, que é outro trabalho que eu participei, tanto eu como o Pedro, no quarteto de cordas. São obras só para quarteto de cordas. Então, tem eu no violino, Susan Agar no violino também, Sávio Santoro na viola e Pedro no violoncelo. E aí os compositores, tem Ivan Nubes, Paulo Lima, Cirlane Albuquerque, Matheus Alves, que fez a trilha do Bacurau junto com Tomás Alves, Paulo Arruda, Mauro Maibrada, Vitor Luiz, Nelson Almeida, Ricardo Brafman e o Nilson Lopes. Que massa, turma boa. Então esse foi o... Me diga uma coisa, assim... Agora. Você falou no início que a vida... De uma instrumentista dentro de uma orquestra sinfônica não era, pelo que eu entendi mais simplesmente, não era o que você estava querendo naquele momento. Você queria outras coisas que você não se via nesse contexto, né? Mas, naturalmente, como violinista, você utiliza também e toca músicas eruditas, né? Que aí é normal estar dentro da formação da gente. Sim. Né? O que eu queria mostrar para o público é o seguinte, porque hoje em dia existe uma construção de instrumento e existem uns pensamentos de pessoas que estão envolvidas no mundo da música de cultura, de raiz, que é a rabeca. Eles veem a rabeca como violino, né? E é um formato que isso não... Assim, para mim, eu defino violino é violino e rabeca é rabeca, certo? Você me falou que essa rabeca é de... Valério Bizunga. Valério Bizunga, que é igual também dessa daqui. Valério Bizunga, né? Que ao longo do tempo... E pelo que eu entendi, ele fez essa já faz um tempo, né? Já, foi 2017. 2017, Isso, já faz aí 3 anos. Essa daqui eu peguei no ano passado, comprei no ano passado. Ela é um pouquinho menor, né? Braço também um pouquinho menor. Essa construção aqui, ó. Massa, porque deixa ela diferente. Mais leve também. É porque a madeira é outra. Essa daqui é mulungu, ela é super leve. Agora, a tua vida como violinista, tudo bem, a gente já viu. Agora, como rabequeira, você se vê nessa vida de rabequeira ou você só tem a rabeca para momentos de isso, eu quero isso. É assim, eu acho que essa música tem a cara de rabeca, eu vou fazer, tu tá entendendo? Ou não, essa é o violino. Então, como a minha intimidade com o instrumento, com o violino, ela é muito maior, porque é um instrumento que eu passo horas do meu dia, da minha vida, grudada com ele. Então, quando eu peguei a rabeca, e a rabeca para mim é esse lugar de desafio, mas acima de tudo esse lugar de muito respeito, porque eu quando cheguei em Recife, em Pernambuco, eu tive que parar, assim, para contemplar tudo que eu não conhecia e me coloquei num lugar de muita ignorância e de muito respeito, assim, de honrar muito essa cultura. Então, o meu lugar com a rabeca, ele tem um pingo, assim, de receio de não dar conta, porque eu acho tão incrível tudo que eu escuto na rabeca
que eu fico, meu Deus, como eu construí o violino com tanto tempo, eu tenho um pouco de bloqueio. Mas aí o que eu... o que acaba sendo a minha malandragem... Porque eu já lhe vi tocando rabeca, já no baile do Menino Deus, sim, né? E já vi num trabalho agora... Isso, a Dita Curva, já vi. Lógico que você toca pouco, né? Mas, como você está dizendo, a tua apropriação é o violino, né? E isso é nítido. Mas você tocaria agora pra gente? Tocaria, tem um tema. Mas aí o que acontece? Que eu faço, que eu acabo fazendo. Uma coisa que eu acabo fazendo. Músico tem um ciúme do filho danado. Vê e se aí ela eu quero... Olha, ela mesmo bota. Vai, Aglaia, bota. É um ciúme danado. Agora vê, quando eu peguei a rabeca, eu me veio assim, e aí eu comecei a explorar. Sozinha? Tô aprendendo, Aglaia, tô aprendendo. E assim, sinto um pouco de vergonha, assim. Fico nervosa pra tocar a rabeca, porque pra mim, aprender um instrumento é ir lá fazer aula com o mestre, sabe? E eu não fiz isso. Os corres da vida ainda não permitiram. Porque violino é violino e rabeca é rabeca? Exato. É isso, E aí eu gente. conheci, né? Mestre Luiz Paixão já falou, venha tomar um café. Né? Então, eu tenho esse projeto.